Olá, bem-vindos a mais uma transmissão do Evangelho no Lar Online. Nós somos trabalhadores do Centro Espírita Ildefonso Correia, aqui de Curitiba, no Paraná. Muito contentes de mais uma vez estarmos reunidos nesse nosso momento de oração, um momento especial onde refletimos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso mestre e assim tentamos a cada dia internalizar esses ensinamentos para que a nossa caminhada seja um pouco mais leve, para que realmente nos sintamos todos amparados pela espiritualidade maior. Hoje é uma noite especial, dia 24 de dezembro de 2024, e agradecemos a companhia e a presença de todos que estão no chat agora, nos acompanhando ao vivo. Sabemos que todos estamos nos preparando para celebrar o aniversário desse nosso querido irmão Jesus. Estamos aqui reunidas com amigas queridas do nosso Centro Espírita, a Sônia Parolin, que vocês já conhecem de outras transmissões, a Sônia Mota, nossa companheira também, e a Malena. E traremos para vocês hoje um texto muito bonito que será refletido por todas nós. Então, pedimos nesse momento, sugerimos que aqueles que quiserem, para nos prepararmos para essa nossa tarefa da noite, que vamos aquietando os nossos corações, os nossos pensamentos, deixando as nossas questões do nosso dia a dia de lado, para que nos conectamos todos agora nesse momento. Para aqueles que quiserem trazer uma água para ser fluidificada, esse é um bom momento também. Então, assim damos início à nossa atividade, à nossa tarefa, pedindo que a Sônia Mota nos conduza em oração. Amigo Jesus, que alegria estarmos aqui para comemorarmos mais uma vez contigo esse momento tão especial em que a humanidade inteira se volta para pedir a paz, que o amor retorne aos corações, que as alegrias sejam recebidas com amor, que as dificuldades sejam por ti também administradas para que possamos ter forças para vencer toda e qualquer dificuldade. Essa noite é uma noite muito especial, Senhor, em que por mais que estejamos nos sentindo diferentes, hoje sentiremos de uma maneira mais diferente ainda, porque iremos abraçá-lo e dizer para todos: queremos que o amor de Jesus habite em nossos corações, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. E quando abraçamos aquele à nossa volta, aquele outro com os pensamentos, nós estaremos, Senhor, pensando em Ti. É uma alegria inenarrável. É um privilégio, porque é uma das maneiras, Senhor, que estaremos agradecendo o dom que o Senhor nos proporciona, o da vida, de buscarmos o crescimento, de buscarmos a nossa melhor interior, por Ti, Senhor, e por todos nós. Abençoe o nosso planeta, Senhor, e fique conosco, hoje e sempre. Obrigada, Soninha, por esse início. E então agora a leitura da noite, que o Jackson compartilhará conosco na tela e será feita pela Sônia Parolin. Inicialmente, uma boa noite a todos e a todas.
É uma alegria imensa compartilhar esse momento do Natal, não só com as amigas e o amigo Jackson, que está aqui no nosso back, mas com todos vocês que estão conosco nessa noite especial. Por mais que seja uma convenção, mas o nosso coração fica em festa para comemorar o Natal e para mim foi um presente poder estar aqui com vocês. Então vamos ao texto. Prece de Natal. Jesus, enquanto César cuidava do império e Roma do mundo, assomavas tu ao canto de uma província e na vileza de um estábulo, sem que Roma, nem o império, nem César te percebesse, para ficar à posteridade a lição indelével de que a política ignora sempre os seus mais formidáveis interesses. Tiveste por berço as palhas de um curral. A última das mães sentir-se-ia humilhada se houvesse de reclinar o fruto do seu regaço no sítio abjeto onde recebeste os primeiros carinhos da tua. Mas a manjedoura, onde só abriste os olhos à primeira luz, recende até hoje o perfume da mais esquisita poesia. E o dia do teu Natal fez-se para a cristandade o mais famoso dia da terra, o dia azulado e cor-de-rosa entre todos, como o céu da manhã e o rosto das crianças. Elas, de geração em geração, ficaram sabendo para todo sempre a história do teu nascimento. E nessas festas, do seu contentamento e da sua inocência, tens, ó Senhor, dos mansos e dos fracos, dos humildes e dos pequeninos, a parte mais límpida do teu culto, o raio mais meigo da tua influência benfazeja. Cristo, como te sentimos bom quando te vemos entre as crianças, e quando as crianças te encontram entre si, despindo a tua majestade toda, para caberes no seio de mulher e no tamanho de um pequenino, assentaste sobre as almas o império sutil e irresistível, por onde a espontaneidade da nossa adoração continuamente se renova e embalsama nas origens da vida. Todos aqueles pais, irmãos ou benfeitores a quem concedeste a bênção de amar o menino e o têm nos braços ou o prenderam, vem nele a tua imagem, a cópia, idealizada pela fé e pelo amor do eterno tipo do belo. Divinizando a infância, nascendo e florescendo como ela, deixaste à espécie humana a reminiscência mais amável e celeste da tua misericórdia para conosco. Senhor benigno e piedoso, doura-lhes o porvir de teu riso compassivo. Semeia a tua semente nesta geração que desponta. Permite que celebremos com nossos amores a alegria do teu Natal. Rui Barbosa, Remotos Cânticos de Belém. Obrigada, Sônia. Lindo texto. Então, agora eu convido a Malena para refletir conosco os seus pensamentos sobre essa mensagem. Obrigada, Mariana. Boa noite a todos os que se unem a nós, especialmente nesta Noite Santa, a noite em que reunimos a família, oramos, em torno da mesa repartimos, fazemos juntos a refeição para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Eu pensei, falando de Natal, como seria importante que nós tivéssemos alguns comentários a respeito
de algumas coisas que nós, os humanos, costumamos utilizarmos-nos nesta oportunidade. Nós temos muitas coisas que acontecem no Natal. Nós temos normalmente o presépio, onde nós buscamos colocar ali como teria sido o nascimento desse ser especial, num estábulo. Lembramos de vários detalhes, mas existe algo que todos nós, creio, utilizamos em nossos lares: a canção de Natal. Seja cantada por nós, ou seja, colocando um CD, colocando ali o Spotify para escutar a canção de Natal. E eu pensei que nós poderíamos conversar um pouco como é que surgiu essa canção de Natal, porque ela tem uma origem muito, muito extraordinária. Existem várias versões. Vamos contar uma delas, porque, embora sejam várias versões, mas elas acabam sendo bem semelhantes. Os autores da canção continuam sendo os mesmos. Então, como nós estamos na véspera de Natal, é 24 de dezembro, vamos nos reportar ao século XIX, ano 1818, Alpes austríacos, neve. O padre Joseph Mohr lia a Bíblia. Ele estava se preparando para a missa que à noite costumava fazer. Ele chamava de a missa do galo, que se dava realmente à meia-noite, de 24 para 25 de dezembro. Então, ele se detinha a ler os versículos, especialmente aqueles que falavam do visitante ou dos visitantes celestes que vão anunciar aos pastores. Primeiro, o mensageiro que vem e diz: eis que vos trago uma nota de grande alegria para todo o povo. Nasceu hoje, na cidade de Belém, Messias, o esperado, o Salvador. E aí vem aquele coro de anjos. Esse é um momento especialíssimo na Bíblia. Quanto mais se lê no Novo Testamento esse trecho do Evangelho, mais nos encantamos. Mas quando o padre Joseph exatamente estava lendo ali, eis que vos trago uma nota de grande alegria, alguém bateu a porta. Ele deixou a Bíblia aberta, ali naquele trecho do Evangelho, e foi ver quem era. Era uma camponesa. E a camponesa, ela pedia que ele fosse abençoar uma mãe e o seu filhinho que acabara de nascer. E então o padre colocou o seu agasalho, as botas de neve e foi com a camponesa. Ele atravessou o bosque, subiu a montanha e lá então, numa cabana muito pobre, de apenas 2 cômodos e cheia de fumaça, porque eles tinham o fogo ali dentro para aquecer, ele encontrou uma mulher com seu filho nos braços. A criança dormia. Era o seu recém-nascido. O padre Mohr, então, deu a sua bênção para o pequenino que acabara de nascer há poucas horas, e para a mãe. Mas quando ele fazia isso, uma emoção muito estranha começou a tomar conta dele. Ele olhou aquela mulher com o bebê e via. A cabana não era um estábulo, não era o estábulo de Belém, mas fazia lembrar muito bem o nascimento de Jesus. Então, depois que ele deu a bênção, ele se dispôs a descer a montanha, voltar para a sua casa, ao lado da igreja, na paróquia. E as palavras do Evangelho continuavam ressoando, pareciam ecoar em sua alma.
E ele foi, então, descendo a montanha, aproximando-se da aldeia, e ali um outro fenômeno aconteceu. Ele observou lá embaixo que os aldeões estavam já se dirigindo para a igreja, para o culto da noite. E cada um deles, porque já era noite, trazia um archote. Então ele olhou as estrelas que brilhavam no céu e olhou o brilho de todos aqueles archotes que cada um dos que estavam se dirigindo à igreja portavam na mão. E aquilo também foi movendo mais ainda a sua emoção. Ele foi à igreja, fez o culto e voltou para casa, enfim, mas não conseguia dormir naquela noite. Ele deitou-se, mas acabou se levantando, se ergueu do leito. Aí ele tomou de uma pena e escreveu um poema. E nesse poema ele colocou o que lhe ia na alma, porque era muita emoção. De manhã, quando então amanheceu, ele procurou o maestro Franz Gruber, o seu amigo, e lhe mostrou os versos. O maestro leu o poema e disse: Padre, esta é a canção de Natal que nós não tínhamos, que nós precisávamos. Mas o padre disse: mas não tem música. E o maestro disse: mas eu vou compor a música. E o padre voltou a dizer: mas, maestro, o nosso órgão está estragado. Estamos esperando que venham consertar. Ele disse: não tem problema. Eu vou compor para 2 vozes e guitarra. E assim ele fez. E então, no dia de Natal, naquele dia de Natal de 1818, as crianças da aldeia se reuniram embaixo da janela da casa paroquial para ouvir o Padre Mohr e o maestro Gruber cantarem. O maestro tocando a guitarra e os dois cantando. E era uma canção diferente de tudo quanto elas já haviam escutado. Falava noite de paz, noite de amor. Era algo maravilhoso. Dias depois, chegou ao povoado o concertador de órgão. E ele, então, se pôs a consertar o órgão, e lá foram o padre e o maestro, e muito preocupados se realmente poderia consertar, e ele disse: não, é um problema aqui no fole, mas nós, 1 hora mais ou menos, e o órgão funcionará. E quando ele consertou o órgão, o maestro sentou-se ao órgão e tocou a música que ele compusera. E o padre ficou entusiasmado e cantou. O concertador de órgãos disse: nossa, que música bonita, eu nunca tinha ouvido. E o maestro disse: se o senhor quiser, eu anoto para o senhor, letra e música. Ele disse: não, eu estou acostumado a ouvir música e reproduzir. Pode deixar, eu ouço, gravo e eu vou já cantar essa canção por todos os lugares que eu for. E assim ele fez. Todo lugar que ele ia e consertava um órgão nessa cidade, naquela outra aldeia, ele cantava a canção e todo mundo gostou. E foi cantando, aprendendo. E quando lhe perguntavam de quem é, ele dizia: não sei. Porque nem o padre, nem o maestro tinham dito que um compusera os versos e o outro a música. De todos aqueles que aprenderam a canção, 4 pequenos irmãos é que se esmeraram e cantavam muito e sempre essa canção. Eles eram de uma família muito pobre, da Saxônia, e então
os irmãos maiores e os pais faziam luvas, eles eram luveiros. E os 4 que eram menores, como não conseguiam fazer as luvas, eles viajavam para uma cidade e ali eles vendiam as luvas nas feiras. E então eles foram, certa feita, no reino da Saxônia, agora nós estamos, eles foram para uma cidade e foram para a feira e ficaram ali, mas todos passavam por eles e ninguém ligava e eles disseram, nós vamos para casa sem ter vendido nada. Aí os meninos disseram assim, a gente podia se distrair cantando. E o que eles foram cantar? A canção. A noite de paz, noite de amor. Eles começaram a cantar e o povo foi parando e achando aquilo muito bonito, maravilhoso, e como daí viam os meninos com as luvas, eles venderam todas as luvas naquele dia. Mas o que aconteceu foi mais extraordinário ainda, porque o maestro, que era o maestro da corte, passou pela feira e ouviu os meninos cantando. Então, ele se aproximou e disse assim, eu gostaria que hoje à noite vocês fossem num concerto. Entregou uns bilhetes que seriam as entradas para eles e disse, vocês vão, deu o horário. E então eles foram. Mas eles tinham só a roupa com a qual eles tinham viajado. Eles olharam um para o outro quando foram chegando próximo ao local do concerto e pensaram assim, nossa, vão colocar a gente lá na última fila com essa roupa aqui, todo mundo ricamente vestido. Veja só, as mulheres, os homens, muito chiques, e nós vestidos assim. Mas, para sua surpresa, quando eles chegaram à porta, alguém os esperava. E eles foram levados para a primeira fila do teatro. Começou o concerto, o maestro ali apresentou a primeira extraordinária música, muitos aplausos. Então ele se voltou para o público e disse, nós temos entre nós hoje 4 crianças extraordinárias. Elas cantam e parecem anjos. Eu as convido para virem ao palco. Imagine o susto das crianças. Aí elas subiram, tímidas, uma se segurando na outra, chegaram ali e olharam aquele povo todo olhando para eles. E então, a mais velha, entre elas, que era uma menina, disse assim, gente, vamos fazer o seguinte, já que ele disse que a gente tem que cantar, a gente se dá as mãos, fecha os olhos e faz de conta que está lá na feira. E assim eles cantaram. E quando começaram a cantar, a emoção tomou conta de todo mundo. Ninguém nunca ouvira uma canção tão doce, tão maravilhosa, que tocasse tanto os corações. E quando acabou, perguntaram, aplaudiram muito, e todo mundo queria saber quem é que tinha composto aquilo, mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E a história vai mais de 30 anos depois, é que se vai se chegar a um dos autores. Porque o maestro foi encarregado de descobrir quem é que tinha composto aquela música, mas ele não conseguiu. Aí passou para outro, e finalmente um outro maestro de nome Ambrose foi quem conseguiu chegar até Franz Gruber, o maestro que fizera a música. Ele dava aula para as crianças e, numa das vezes ali, ele ouviu uma das crianças assoviando a canção.
E ele perguntou: onde você aprendeu isso? E disse: olha, eu aprendi com meu pai. Como assim? É, o meu pai. Ele que fez essa canção. E então, o maestro Ambrosi foi até a casa de Franz Gruber. Tinha se passado muito tempo, mais de 30 anos. E então Franz Gruber disse: realmente, fui eu que fiz a música, mas os versos foi o padre Joseph Mohr, que já havia morrido há 6 anos. Então, não foi possível chegar até ele. Mas, o que é extraordinário, o maestro Ambrosi disse: então, o senhor faz favor de escrever sobre como surgiu essa canção de Natal, porque ela realmente parece ter vindo dos céus. E não é maravilhosa mesmo quando nós começamos a ouvi-la? Eu creio que não há quem não chore quando escuta noite de paz, noite de amor. Eis Jesus, que ali está. O rei veio ter conosco. É muito emocionante. E Franz Gruber, então, escreveu a história que foi passando de geração a geração. Essa história ele escreveu no dia 30 de dezembro de 1854. Vejamos que ela fora composta em 1818. O que é extraordinário, gente. Nós não conhecemos nenhuma outra música criada por Franz Gruber. Noite de Paz parece ter sido a sua única produção. Então, a nossa pergunta: não será possível crer que as vozes do céu, aquelas que se fizeram ouvir na abençoada noite do nascimento de Jesus, tivessem inspirado os versos e a primorosa melodia para que nós, os homens, pudéssemos cantar parecido com os mensageiros celestes, dizendo da nossa alegria com a comemoração a cada ano do aniversário do nosso Mestre e Senhor? Não é maravilhosa essa história? Não é emocionante nós a lembrarmos nesta noite? Jesus veio estar conosco. Os pastores ouviram os anjos cantarem. Nós lembramos que no poema da gratidão, Amélia Rodrigues diz que quem ouve a voz dos imortais não esquece nunca mais. Nós não ouvimos a voz dos imortais, mas ouvimos o que os imortais intuíram, inspiraram. Um padre emocionado com os ditos do Evangelho e um maestro para compor verso e música e nós termos a canção de Natal e nos nossos lares cantarmos juntos ou ouvirmos e lembrarmos. É semelhante àquilo que os pastores ouviram no campo. Um Feliz Natal a todos, queridos amigos, com muita paz, muita harmonia nos seus lares, alegria em todos os nossos corações. Muito obrigada. Ah, querida Malena, tenho certeza que todos estamos muito emocionados, eu estou muito emocionados com essa história e tenho certeza que todos procurarão essa música para ouvir com seus familiares e nos encantarmos então com essa melodia. Muito obrigada por trazer essa linda história para nós nessa noite. Então, meus amigos, desejo também um Feliz Natal a todos e vamos encerrar a nossa atividade dessa noite pedindo que a Sônia Parolin nos conduza em pensamento. Boa noite a todos e muito obrigada pela companhia. Antes de proferirmos a nossa prece de encerramento nessa noite tão especial, nós vamos trazer aqui o poema
do nosso amigo, de todos nós aqui, de vocês aqui no chat também, porque ele é um amigo assíduo, inclusive, no chat, que é do José Marcos Trade, e o poema chama-se Natal, a Noite Inolvidável. Ouço ao longe os clarins a ressoarem e corais de 1000 anjos entoarem hosanas à chegada do menino. A luz desceu dos planos siderais para ensinar as leis universais que traduzem o amor do Pai Divino. Há séculos nos foi anunciado que nasceria um ser cujo reinado albergaria toda a humanidade. Reis dos reis, nominado em profecias, um guerreiro, diziam teorias, mas viveu só o amor e a humildade. Não nasceu em palácio suntuoso, o curral foi o aprisco glorioso, e seu berço a singela manjedoura. A choupana simplória recendia o perfumado aroma de alegria da mensagem de amor imorredora. Rei solar fez-se servo devotado. O Evangelho deixou-nos por legado em poemas divinos e imortais. E partiu às estrelas, ressurreto, ao regaço divino do arquiteto, de regresso às moradas virginais. O Natal é lembrança inovidável da aliança do amor incomparável de Jesus com os nossos corações. Foi o instante em que as luzes da verdade devassaram as trevas da maldade e venceram a noite das paixões. Vamos à nossa prece. Sônia, por gentileza, pode abrir o seu microfone para que possamos ouvi-la. Desculpa, foi emoção aqui. Então vamos orar. Jesus amado, nós aqui estamos nesse momento, relembrando o seu nascimento, todo o movimento ocorrido, a espiritualidade que lhe conduzindo seus pais, José e Maria, até chegarmos a conhecer-te, Jesus, entre nós, mas sabendo que sempre estivestes conosco, Senhor, nos conduzindo nessa jornada até o Pai. Permitir, Jesus, que possamos alcançar níveis melhores de amor, de paz, a partir das tuas pegadas, do aconchego espiritual que nos chega, e possamos distribuir um pouco mais, Jesus, da fraternidade, do seu amor, no nosso dia a dia, junto àqueles que conosco palmilham essa estrada evolutiva. Envolve os nossos lares, todos aqueles que aqui se mandam em torno de nós nessa noite, nos dois planos da vida, rogando a Ti, Jesus, que possamos espargir mais paz, mais amor para o nosso planeta, sabendo que a espiritualidade que obra em Teu nome nos assiste incessantemente. Obrigada, Jesus. Se conosco hoje e sempre.